Este vídeo não apareceu para você por acaso. Você tem pedido uma resposta a Deus. Se neste exato momento existe uma pergunta que não saia da sua cabeça, uma pergunta que você nunca disse em voz alta, mas que pulsa no seu peito como um sussurro cansado: Deus, o Senhor me abandonou? Você já tentou ser forte? Já orou, já chorou, já tentou acreditar que tudo faz parte de um propósito. Mas, no fundo, há um medo que ninguém vê. O medo de estar caminhando sozinho. E eu sei. Quando a dor aperta, quando as portas se fecham, quando o coração parece pesado demais para carregar, o silêncio de Deus soa como distância. Como se ele tivesse ido embora justamente no momento em que você mais precisava. Mas deixe eu te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido desta forma. O silêncio de Deus não é ausência. É direção. É cuidado em forma de quietude. Às vezes, ele fala tão baixinho que só conseguimos ouvir quando paramos de lutar contra tudo ao nosso redor e começamos a ouvir o que está acontecendo dentro de nós. Você pergunta: como saber se Deus está me respondendo? E a resposta já está aí, escondida na paz que você não entende, na força que você não sabia que ainda tinha, na porta que se fechou para te proteger, ou naquela pequena esperança que insiste em não morrer, mesmo em meio à tempestade. Respira. Deus não te abandonou. Hoje, Ele vai te mostrar que o silêncio dele fala. Sabe aquele momento em que tudo ao seu redor parece desabar? Mas, inexplicavelmente, dentro de você surge uma paz silenciosa? Não é uma paz comum, não é um milagre barulhento. É calmo, firme, constante. É disso que a Bíblia fala quando menciona a paz que excede todo entendimento. Porque quando Deus guia, Ele não começa mudando o cenário. Ele começa mudando você. E talvez você já tenha sentido isso. No meio de uma noite difícil. Em uma dor muito forte. No fim de um relacionamento. Ou enquanto todo mundo dizia: você não vai aguentar. Mas algo dentro de você dizia: eu vou continuar. Deus está comigo. E você pergunta: o que sentimos quando o Espírito Santo nos toca? Às vezes, não é arrepio, não é emoção forte. É a leveza. É como se alguém tirasse um peso dos seus ombros. É clareza repentina. É um descanso que não combina com a situação. Porque não vem de você. Vem dele. Essa paz que não faz sentido. É Deus te guiando, antes mesmo de você perceber. Tem dias em que parece que o universo conspira contra você. A moto não pega. O carro não liga. O ônibus que você sempre pega simplesmente não passa. O trabalho dispensa você de última hora. E você fica ali, frustrado, se perguntando: por que isso está acontecendo comigo justo hoje? Mas já percebeu que algumas portas se fecham com tanta força que até parece intervenção. E aí vem o questionamento: quando Deus confirma algo, às vezes, a confirmação é ou não. Não porque Deus quer te punir, mas porque Ele viu o que você não viu. Ele enxergou a rua que você não deveria estar, o encontro que poderia te ferir, a conversa que iria te destruir, a decisão que mudaria sua vida para pior. Quantos livramentos você já recebeu sem perceber? Quantas vezes Deus te segurou pela mão,
Fechando uma porta que você insistia em abrir? Se naquela manhã a sua moto tivesse funcionado? Se naquele dia você tivesse ido ao lugar que tanto queria? O que será que teria acontecido? Às vezes, Deus te ama tanto que Ele te protege de caminhos que você só perceberia o perigo depois que estivesse dentro dele. E é por isso que algumas portas não se abrem. Não importa o quanto você empurre. Porque Deus não guia apenas abrindo caminhos. Ele guia, e muito, trancando alguns. E esse também é um sinal claro da presença dele. Há momentos em que a vida parece girar fora do eixo. Dias em que nada encaixa, nada flui, nada faz sentido. Mas, de repente, sem barulho, sem aviso, as peças começam a se organizar. Uma conversa inesperada. Um encontro que parece coincidência, mas não é. Você fala com um estranho na rua. E é como se fossem amigos, há anos. A pessoa diz exatamente aquilo que você precisava ouvir. Não antes, nem depois. Naquele segundo. E você se pergunta: como perceber um sinal de Deus? Veja os encaixes. Veja quando a vida começa a te conduzir suavemente. Como um rio que sabe exatamente o caminho até o mar. Deus é mestre em trabalhar nos bastidores. Ele organiza eventos, pessoas, portas, conversas e até atrasos. Para conduzir você ao lugar certo. Quando coisas que nunca aconteceram começam a acontecer. Quando oportunidades que você não buscou te encontram. Quando o caminho parece dizer, venha. Mesmo que você não entenda tudo. Isso não é acaso. Não é sorte. Não é coincidência. É Deus te guiando de forma tão silenciosa que às vezes você só percebe depois. Alinhamentos inesperados são respostas que Deus sussurra. Não para seus ouvidos, mas para sua caminhada. Nem sempre Deus fala com paz. Às vezes, Ele fala com incômodo. Sabe aquela atitude que você fazia há anos? Aquele hábito que parecia normal? Aquela conversa, aquele comportamento, aquela escolha que antes não te pesava, mas agora, de repente, pesa? É como se uma mão invisível segurasse a sua, te impedindo de seguir por um caminho que parece normal, mas não é para você. Você olha para aquilo que sempre fez, e algo dentro de você diz: isso não combina mais com quem você está se tornando. Essa inquietação não é culpa, não é medo, nem paranoia. É o Espírito Santo te dizendo: isso vai te ferir. Não vá por aí. Quando Deus quer te proteger, Ele tira a sua paz. E isso é amor. Amor em forma de alerta. Em forma de desconforto. A inquietação é uma cerca. Uma proteção contra decisões precipitadas. Contra relacionamentos errados. Contra caminhos que parecem bonitos, mas que escondem feridas que você não está vendo. A paz de Deus te guia. A inquietação de Deus te guarda. E quando você sentir o coração apertar diante de algo que antes era comum, entenda: não é você que mudou sozinho. É Deus te moldando. Ele está te ajustando ao propósito que Ele já escreveu para a sua vida. Existem momentos em que você faz uma pergunta a Deus. E, minutos depois, a resposta aparece onde você menos espera. Na TV. Num vídeo que você nem procurou. Num versículo que surge no meio do feed.
ou na boca de alguém que nem sabe o que você está passando. Porque Deus não precisa de trombetas para falar. Ele fala na sutileza, na simplicidade, no cotidiano. Você já viveu isso? Você ora em silêncio, com o coração apertado, pedindo direção. E de repente, uma frase aparece como se tivesse sido escrita exatamente para você. Você se questiona: como pedir uma confirmação a Deus? Às vezes, a confirmação não vem do céu se abrindo, mas do celular vibrando no momento certo. De uma mensagem que chega sem você esperar. De um conselho tão exato que parece que alguém leu sua alma. E Deus usa gente comum. Gente que nem sabe que está sendo instrumento. Eu mesmo já vivi isso. Certa vez, senti um impulso. Algo forte, inesperado. Para ligar para uma pessoa e dizer apenas: Deus mandou te dizer. Segue em frente, vai dar certo. Uma frase simples, curta. Mas quando ela ouviu, ficou surpresa. Me perguntou por que você falou isso. Eu disse só senti que devia falar. Ela estava diante de uma decisão enorme. Um grande negócio. E eu não sabia de nada. Mas Deus sabia. E Ele envia respostas através de pessoas que nunca imaginaram que estavam trazendo uma mensagem divina. Quando conselhos chegam na exata hora da sua dúvida, não ignore. Não é coincidência. É Deus usando meios simples para te dizer: eu estou vendo tudo. E estou com você. Quando Deus decide agir, não há esforço humano que se compare. Não há correria, não há ansiedade. Não há pressão que faça mais do que a mão dele faz, com um único movimento. E talvez você já tenha percebido isso. Coisas que você tentou por anos e não conseguiu, de repente começam a fluir com naturalidade. Uma oportunidade que você achou que tinha perdido. Um emprego que não era para ser seu, mas se tornou. Um relacionamento restaurado que você já havia desistido. Uma resposta positiva que você nem esperava mais. É como se Deus dissesse: chegou a hora. E o que antes parecia impossível, inalcançável, distante, desabrocha diante dos seus olhos sem que você precise forçar. Você só respira, e acontece. Porque quando Deus abre uma porta, ela não rende. Você não precisa de chave, nem de puxar a maçaneta. Ela se escancara. E quando Deus abre, ninguém fecha. Ninguém atrapalha. Ninguém impede. E mesmo que você não se sinta pronto, mesmo que você ache que não merece, mesmo que você estivesse esperando muito menos, Deus te surpreende. Ele derrama graça em lugares onde você só esperava migalhas. Quando algo flui sem esforço. Quando a oportunidade te encontra. Quando o caminho se torna leve, entenda. Não foi sorte. Foi Deus abrindo a porta, que sempre foi sua. Só estava esperando o momento certo para ser revelada. Há um tipo de resposta de Deus que ninguém vê, mas você sente. Não é uma porta que se abre. Não é um milagre que explode diante dos olhos. Não é uma voz alta e direta no seu ouvido. É algo acontecendo dentro. Silencioso e poderoso. De repente, aquilo que antes te paralisava já não te prende mais. Aquela dúvida que te consumia perde a força. Aquele medo que te fazia recuar fica menor. Você começa a sentir clareza. Uma coragem que você não sabia que tinha. Uma força renovada que não veio do descanso, mas da presença de Deus. E talvez você ainda não tenha dado um passo muito grande.
Mas há algo diferente em você. Um descanso no coração. Uma confiança suave. Como se o seu espírito dissesse: agora eu sei, é só questão de tempo. Você respira fundo. E por um instante, parece que já aconteceu. Você não sabe explicar, mas sabe que Deus está preparando algo. E aí surge a grande pergunta: como saber se Deus está me respondendo? Às vezes, Ele responde antes em você do que ao seu redor. A mudança interna é o primeiro milagre, o primeiro sinal, a primeira semente. Antes de Deus transformar o cenário, Ele transforma você. E essa renovação silenciosa, essa paz que nasce do nada, essa confiança que brota sem que você force, é Deus te respondendo, de dentro para fora. E agora, você olha para a sua vida e ainda vê muitas perguntas sem respostas, muito silêncio, muitas portas que ainda não se abriram. Mas lembre-se disso: o silêncio de Deus nunca é desinteresse. Ele não te esqueceu. Ele não te deixou caminhar sozinho. Deus guia até quando não fala. Até quando parece quieto demais. Até quando você acha que está tudo parado. Porque antes de Deus mover ao seu redor, Ele move dentro de você. Ele acalma tempestades internas. Antes de acalmar as externas, Ele cura o coração. Antes de mudar o caminho, Ele te fortalece. Antes de te entregar o que você pediu. E o maior milagre hoje não é o que você espera ver, mas o que você já está sentindo. Se este vídeo falou com você, respire fundo e diga para si mesmo: Deus está me guiando, mesmo no silêncio. E se tocar o seu coração, compartilhe. Deixe aqui nos comentários o que você está sentindo agora, ou simplesmente diga: eu confio. Porque às vezes, é exatamente isso que Deus quer ouvir de você hoje.